matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele disse, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa, segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém? Queridos, por sermos servos e servas de Deus, algumas certezas nós temos que ter no nosso coração. Porque você serve a Deus, porque o seu nome hoje está escrito no livro da vida, porque um dia você disse sim para Jesus, um dia o Evangelho da salvação chegou, ele foi apresentado para você, e você entendeu que a salvação veio até você pela graça de Deus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando você aceitou a Cristo na sua vida, você aceitou fazer parte da igreja do Senhor, você aceitou fazer parte do reino de Deus, você aceitou a salvação de Deus e a condição de ser chamado por Deus de filho, de filha, de servo e de serva do Senhor. Então você que está nessa condição, eu quero dizer para você, você pode ter certezas no seu coração em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, em meio aos momentos difíceis da sua vida. E a primeira certeza que você tem que ter no seu coração, pelo fato de você pertencer a Deus, pelo fato de você ter em você a presença do Espírito Santo de Deus, é que nos momentos das dificuldades, nos momentos das lutas, nos momentos quando o problema vier, as condições de dificuldade chegarem na tua vida, não vai faltar fé no seu coração, para que você possa enfrentar com coragem esses problemas, para que você possa enfrentar de cabeça erguida esses problemas, crendo que o Senhor está no controle de tudo, e sempre trabalha em favor daqueles que nele confiam. Amém? Quem tem essa certeza no seu coração? Irmãos, na igreja de Atos dos Apóstolos, o povo tinha que ter essa certeza, porque risco de vida, risco de perseguição, risco de ser morto, risco de ser agredido, risco de todas as maneiras, era comum para os crentes naquela época, né? Os crentes eram presos, os crentes eram maltratados, os crentes eram perseguidos, os crentes eram açoitados em praça pública, os crentes eram objeto de escárnio no Coliseu. Enfim, irmãos, o crente tinha que enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, ele tinha que ter fé, e essa fé colocada no coração dele, uma coragem para enfrentar as dificuldades, para ficar firme quando as coisas começavam a acontecer do jeito que ele não queria que acontecesse. E às vezes, na nossa vida, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer, sim ou não? Nem sempre elas acontecem do jeito que a gente quer, né, irmão Jonas? Pela vontade do irmão Jonas, com certeza, em relação à sua vida profissional, ele já estaria aqui, lotado aqui, firme aqui, e sem essa preocupação de estar indo para um outro estado, mas ele está ainda nessa transição, né? Mas com certeza Deus está cuidando da vida dele, com certeza Deus está colocando no coração dele uma estabilidade e um equilíbrio emocional para enfrentar esses momentos, né, que ele está vivendo hoje. Eu estou falando da luta do irmão Jonas, porque o irmão Jonas ele está aqui em Campo Grande e ao mesmo tempo não está, né? Ele vem, fica um período e vai, e tem que cumprir
vamos dizer assim, as suas obrigações profissionais lá num outro estado, bem distante daqui, né? Então está nessa luta, mas está firme, né? Está confiante, está esperando em Deus. Irmãos, nós temos que ter essa mesma prontidão de fé. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle das coisas que estão relacionadas à nossa vida. Deus nunca perde o controle de nada. Deus não perdeu o controle sobre a tua vida, irmão. Essa situação está debaixo do controle de Deus. Ela vai ter uma definição em nome de Jesus. Como também as situações que você passa na sua vida, seja no seu âmbito pessoal, familiar, seja no âmbito da tua vida financeira, Deus está controlando. O que eu preciso fazer é obedecer. Quando a gente fala problemas, às vezes a gente enumera problemas, né? A gente começa a classificar problemas. Aí problemas de família, a gente trata o problema de família olhando para aquelas situações de desentendimento no lar, entre marido e esposa, onde o casamento não está bom, onde um está pensando em divorciar, onde um está pensando em sair de casa. Tem também o problema da família com os filhos. Às vezes o filho está nas drogas, no vício, está fora da igreja, está desviado. Tudo isso a gente coloca naquele, vamos dizer assim, naquele bolo que é problema de família. Aí tem o problema com enfermidade, que é aquela situação onde a pessoa tem uma enfermidade. Às vezes é no corpo, às vezes é na alma, né? São dores. É difícil você caminhar com dor, trabalhar com dor, vir à igreja com dor, né? É difícil, né? Às vezes nós temos essas dificuldades todas e nós classificamos os problemas. Problema financeiro, quando falta dinheiro, eu digo primeiro assim: o crente tem que ser dizimista, né? Então ele tem que fazer a sua parte, ele tem que depositar. Aí ele fica pedindo para Deus resolver os seus problemas financeiros, né? O problema financeiro tem a questão do problema financeiro tem essa parte, não tem como passar por cima disso. Eu lembro de um pastor que falou para mim uma vez que não existe oração de pastor nenhum nessa terra que resolva a vida financeira de um crente infiel. Não tem como, não tem como. Isso é entre o crente e o Senhor, né? Porque, irmãos, se Deus ele te abençoa com tudo, se Deus ele te dá a condição, se ele te dá o recurso, se ele te dá o trabalho, se ele te dá a saúde, ele tem todo o direito de receber uma pequena parcela daquilo que ele coloca nas suas mãos e receber de você como devolução, porque a Bíblia diz que dízimo não é entrega, é devolução. Então, se o crente está devolvendo, mas está passando problema financeiro, vamos orar. Então nós vamos orar. Então nós vamos entrar na guerra em oração, né? Mas essa parte está correta, essa parte está fechada, essa brecha está fechada. Então nós vamos orar para que Deus mova, né? Mas nós temos que permanecer em pé diante do Senhor, mas tendo aquela consciência de que nós não podemos transferir para Deus a parte que cabe a nós, né? A parte de Deus é fazer um milagre, a parte de Deus é entrar na providência, mas a minha parte é crer e obedecer. Amém? Quem crê, obedece. Quem crê em Deus de verdade, obedece a Deus. Porque é muito fácil as pessoas dizem, a gente ouve por aí, mas eu creio em Deus, eu creio, eu confio. Mas você não vê a pessoa obedecendo a Deus em nada, mas a pessoa ela enche a boca e fala, mas eu creio em Deus. Irmãos, a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Eles creem, o diabo também crê em Deus, os demônios também creem em Deus, só que eles não obedecem, né? Então nós precisamos distinguir a nossa fé da fé do diabo, né? O que distingue a fé de um crente da fé que o diabo tem em Deus? A sua obediência. Eu sempre digo que quando a gente obedece, a gente começa a dar passos para o milagre, a gente começa a caminhar em direção ao milagre, a gente começa a construir o milagre de Deus na nossa vida. Então nós temos que obedecer. Irmãos, Pedro estava passando por uma situação que ele não queria passar. Pedro estava passando por uma situação de dificuldade, de luta, ele estava preso. E mais, ele já tinha visto Tiago ser morto. Tiago, irmão de João, tinha sido morto. Ou seja, Tiago tinha morrido, ele estava preso, ia ser julgado, ia ser apresentado ao povo. Tudo aparentemente não estava dando certo.
mas Deus não tinha perdido o controle de nada. Deus estava no controle de tudo. Deus começou a trabalhar, irmãos. No momento que Pedro, irmãos, fechou os olhos ali naquela cadeia, guardado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 vezes 4, 16 soldados, para cuidar de um homem, ainda todo algemado, né? Guardado dentro da prisão. Eu fico pensando, eles prendiam de verdade o crente, né? Eles não queriam que o crente realmente escapasse. Mas, irmãos, não importa o quão grande seja o esforço do inimigo para aprisionar um crente, o quão grande seja o esforço do inimigo para prender um crente, para aprisionar um crente numa cadeia, não importa. Deus é poderoso para libertar o crente. Deus é poderoso para tirar o crente dessa situação. Deus é poderoso para agir na vida do crente, não importa em que situação o crente se encontra. Então eu quero dizer para você, querido, se você é servo, se você é serva de Deus, Deus vai colocar no teu coração uma fé que vai te manter firme diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Pode estar desmoronando o céu, pode estar caindo, irmãos, o céu, mas você vai estar firme, porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Ele está trabalhando no seu coração. Ele está firmando você, Ele está firmando você de dentro para fora, para que você não esmoreça, para que você não entregue os pontos diante da sua luta. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abdenego estiveram diante de Nabucodonosor quando a ameaça da fornalha de fogo ardente veio. Foi assim que Daniel também agiu quando a cova dos leões chegou na sua vida. Foi assim que Davi agiu quando Golias estava esperando um adversário no campo de batalha. Foi assim, irmãos, que Neemias agiu quando ele olhou para as muralhas todas caídas e as portas queimadas a fogo. Ou seja, parecia que tudo estava perdido, mas eles tinham fé para crer que tudo que estava no chão seria levantado, que a vitória que parecia impossível seria alcançada, que a fornalha que queimava tudo não iria queimar as suas vidas, que os leões da cova não iriam se alimentar da sua vida. Em outras palavras, havia uma segurança no coração deles em meio a situações de grande dificuldade. Então eu quero dizer para você, não deixe o inimigo colocar medo no teu coração, mas permita que a palavra de Deus coloque fé no teu coração. Coloque a palavra de Deus no teu coração para que ela gere fé dentro de você. Se nós somos servos e servas do Senhor, nós precisamos ter a certeza, irmãos, de que enquanto a gente dorme, Deus está acordado e trabalha. Deus está acordado e Ele trabalha por nós. Pedro estava dormindo, e enquanto ele estava dormindo, Deus mandou um anjo para libertá-lo. A palavra de Deus diz no Salmo 127 que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus opera, porque não dormitará aquele que te guarda, o Santo de Israel. Você precisa dormir, eu preciso dormir, mas Deus não. Ele permanece acordado o tempo todo. Quando os seus olhos estão fechados e você não consegue ver os seus inimigos, os olhos de Deus estão abertos sobre você. Quando os seus olhos estão fechados, porque você precisa descansar, e o corpo humano, ele precisa do repouso do sono, ele precisa ser restabelecido pelo repouso que vem do sono. Enquanto você está descansando, Deus está vivo, ativo e presente na sua vida, porque Ele não se cansa e nem se fatiga. É o que a palavra de Deus diz. Esse é o Deus que você serve, um Deus que não se cansa, um Deus que não se fatiga, um Deus que não dorme, um Deus que está 24 horas acordado para te abençoar, para te livrar, para agir em teu favor, não importa qual seja a circunstância, né? Pedro estava dormindo, descansando na certeza de que Deus estava com ele. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: você acredita que Deus está com você? Que Deus está na tua vida? Então descansa.
descansa. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao inimigo, resistir ao diabo, né? Como que está a sua resistência ao diabo? Como que está a sua capacidade de dizer não ao inimigo? Como que está a sua capacidade de dizer não ao diabo quando ele vem para você e diz: desiste, joga a toalha, essa situação não tem mais jeito? Como que está a sua resistência ao diabo quando ele diz assim: faça as coisas relaxadamente para Deus, não precisa tanto zelo, não precisa tanta dedicação assim não? Como que está a sua resistência ao diabo quando ele diz para você guardar mágoa do seu irmão, que por imaturidade te feriu, te machucou com palavras, com atitudes, e aí o diabo fala: você tem todo o direito de guardar mágoa dessa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Como que está a sua resistência ao diabo quando ele traz para o teu coração mágoa, ressentimento, rancor, ódio? Como está o seu coração em resistir ao diabo quando ele diz para você que não compensa orar? Quando a palavra de Deus diz para nós: batei e abri, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Eu pergunto para os irmãos: Deus mente? Deus mente, irmãos? Deus não mente. Deus é fiel. A nossa oração, ela não deve ser um discurso bonito, bem elaborado. A nossa oração, ela deve ser a expressão de uma convicção inabalável de fé na fidelidade de Deus, revelada através da sua palavra. Se ele diz: toda arma forjada contra o ungido do Senhor não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada, e esta é a herança daqueles que servem ao Senhor, e a justiça que de mim procede, diz o Senhor, então toda arma forjada contra você não prosperará. Amém? Por que eu sei esses versículos de cor, irmãos? Porque quando eu estou em batalhas espirituais, eu oro sobre eles. Senhor, a tua palavra diz lá em Isaías 54:17 que toda ferramenta ou toda arma forjada contra mim não vai prosperar, e toda língua que se levantar em juízo contra mim será condenada. Esta é minha herança, é a minha herança, Senhor, que sirva ao Senhor, e a justiça que procede do Senhor sobre a minha vida. Então, Pai, cumpre a tua palavra, porque, irmãos, só quem enfrenta o diabo em batalhas espirituais sabe o quão importante é você entender o que Deus diz na sua palavra, para você trazer isso à existência. Irmãos, eu já tive batalhas com seres demoníacos dentro da minha casa, no meu quarto, e aí você não vê. Você lutar contra algo que você vê, toca e pega é uma coisa. Agora, quando vem um ser invisível, tenta te sufocar, tenta te oprimir, é diferente. Eu quero ver o crente no orar. Eu já passei por isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes, não foi uma só vez. Aí você vai para onde? Vai para cá. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor, está escrito aqui, Senhor, que o anjo do Senhor se acampa. Senhor, eu quero o anjo do Senhor aqui, acampado, lutando, pelejando. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Entende? Às vezes o diabo é um mal necessário para ativar a tua fé. Porque às vezes, quando você não vê o agir do inimigo, você fica tranquilo. A sua oração é light. Mas quando você vê o capeta, quando você vê o inimigo, quando você vê que a batalha é no espiritual, irmão, você ora, hein? E você ora bonito, você ora com fervor, você entra na presença de Deus. Salmo número 4 diz assim: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tudo isso eu oro à noite, irmãos.
Tudo isso eu oro nos meus momentos de batalha, porque na maioria das vezes que vem a batalha contra a minha vida, vem na hora do sono, vem para me tirar o sono, o sossego, a tranquilidade, a paz. Tem dias que às vezes eu passo sem dormir uma noite inteirinha, mas ninguém percebe. Aí eu continuo fazendo as coisas como eu faço normalmente. Mas às vezes eu fico um dia sem dormir, eu passo uma noite sem dormir, e eu não durmo de dia, eu não consigo dormir de dia, eu passo 24 horas sem dormir, mas você não percebe. Eu venho aqui, eu prego, eu canto, eu louvo. Por quê? Porque Deus dá força. Por isso que eu digo para você, Deus te dá força, Deus te dá capacidade para você fazer o que humanamente falando você não faria, você não conseguiria. Por isso eu digo para você, os momentos difíceis, eles não serão evitados, eles virão. Vai haver momentos em que as coisas acontecerão de um jeito que você não gostaria, porém, o Senhor não perdeu o controle, Ele está contigo. Se Ele não te livrar, Ele te treina. Se Ele não te dá o escape naquele momento, Ele te treina no meio da circunstância, mas lá na frente a circunstância vai embora. Por quê? Porque o Senhor sempre tem um propósito aperfeiçoador na nossa vida. Deus, Ele não te permite sofrer sem desejar o teu aperfeiçoamento espiritual, sem querer melhorar você, aprimorar você, aperfeiçoar você. Por isso que está escrito aqui, se você tiver com a Bíblia na mão aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler o 9 primeiro, que um está ligado com o outro. Diz assim: o 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí vem o 10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Em outras palavras, o Senhor, Ele tem 4 propósitos no seu sofrimento: aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Quando você sofre, você está passando por um processo onde Deus vai te aperfeiçoar. Amém, irmão? Aonde Deus vai te fortalecer, aonde Deus vai te fortificar e aonde Deus vai te estabelecer. Em outras palavras, você vai sair do sofrimento melhor do que como você estava antes. Aquilo que não te matar vai te fortalecer. Aquilo que não te destruir vai servir para fortalecer você, para que você se levante mais cheio do poder e da presença de Deus. Deus trabalha enquanto você dorme, Deus trabalha enquanto você descansa, Deus age nas nossas vidas, enviando do céu a provisão, a providência que nós precisamos. Diz que um anjo entrou ali, sim ou não, irmãos? Quem acredita em anjo aí? Irmãos, isso aqui aconteceu no Velho ou no Novo Testamento? Novo Testamento. Então não é na Velha Aliança. Anjo é coisa para crente, anjo é coisa para Nova Aliança. Ou seja, Deus ainda continua enviando anjos para fazer os seus propósitos acontecerem na vida dos seus. Às vezes tem anjos cercando as nossas vidas, pelejando em nosso favor, para nos dar aquilo que Deus estabeleceu, nos proporcionar. No final desse texto, o que me chama a atenção é que uma porta que estava fechada, ela foi aberta, que nem porta de banco. Quando você entra no banco, vamos usar aqui o banco, o shopping, né? Quando você chega ali na entrada do shopping, o que acontece? Irmão Jorge, a porta se abre, né? Tem um mecanismo eletrônico ali que faz a porta se abrir para você. Naquela época não tinha porta eletrônica, ali tinha poder de Deus abrindo portas. Eu quero dizer para você
que esse Deus que abre portas, Ele está presente aqui hoje para fazer isso por você, por mim, por cada um de nós. Existem portas que Deus vai abrir para você como oportunidades para você viver uma nova realidade que Ele tem preparada para você. Uma realidade que vai te libertar de uma situação de dor, de sofrimento e te transferir para uma situação de paz, de regozijo, de vitória. Quando Pedro passa por aquela porta, ele deixa para trás as cadeias, ele deixa para trás o sofrimento, a tristeza, a angústia, a sentença de morte, tudo isso fica para trás, e ele passa por uma nova realidade de vitória, de liberdade, de bênção, debaixo do cuidado e da mão de Deus. Porta significa mudança de plano, mudança de contexto de vida. Aquela porta significava uma mudança de plano na vida daquele homem. Todo o plano do inimigo foi cancelado e o plano de Deus entrou em cena para trazer ele para uma nova realidade. E eu quero dizer para você, querido, Deus faz isso por você e por mim todos os dias. Todos os dias as coisas podem mudar de pior para melhor. As coisas podem mudar para que nós possamos viver novas realidades com Deus. Fique em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar o que a Tua Palavra tem declarado para nós, Pai, que existe uma nova realidade para as nossas vidas em Cristo. Nós já saímos do inferno, ó Deus, para o céu de glória. Nós já saímos, meu Pai, do poder das trevas para o poder do Espírito Santo. O que manda na nossa vida não é mais o pecado. Quem manda na nossa vida é Jesus. E nele nós temos a esperança, a certeza da vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, ó Deus, nesta noite. Declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Ó Deus, e descansar na certeza de que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E nada há de impedir o trabalhar do Teu Espírito Santo em nós. Aleluia. Alamaço e andaramaço, recovas labraçuri me cantaramacheia. Que a Tua glória se manifeste neste lugar, que o Teu poder enche esta casa, ó Deus, que a Tua vontade seja estabelecida em cada coração, que as pessoas que vieram orar aqui nesses dias, Pai, nesse último dia, que elas saiam daqui abençoadas, Pai. Aquilo que o Senhor determinou no seu coração em fazer por essas vidas, que seja feito para o louvor da Sua glória, para que todos saibam que o Senhor é Deus e que nós somos